Muito boa noite a todos e todas. Nós vamos começar agora mais um Fala Borges, né? Muita gente estava com saudade aí, porque essa semana a gente não tinha feito live ainda, por uma questão de problemas técnicos, mas a gente já resolveu tudo direitinho. É assim, paguei a conta da net, ficou liberado, tranquilo. Então é assim, eu gostaria hoje de retomar o Fala Borges, né? E hoje, com um carinho muito especial, a gente vai conversar com o Super Fera, né? Olha, muita gente com certeza vai tirar dúvidas, né, sobre um tema importante, inclusive eu quero muito aprender com ele hoje, né? É a questão da musicoterapia, né? E para isso nós vamos ter a honra de chamar um grande fera da área. Ele se formou nessa área, um cara que trabalha muito bem nessa questão. Eu gostaria de chamar aí o super fera Daniel Sodré. Daniel, boa Opa, noite, tudo bem, queridão? boa noite, tudo bem e vocês? Tudo jóia, tudo na paz. E aí, mano, vamos conversar tranquilão, de boa? Vamos ter uma Vamos aula lá. hoje com você aqui, né? Daniel, eu já queria perguntar para você, antes de mais nada, queria dizer para você, seja bem-vindo ao nosso canal, Obrigado. mais um para compor uma galera legal, né? Para somar, né? E a gente fica muito feliz de ter sua presença aqui com a gente. E eu gostaria de já conversar, conversando com você sobre a questão da musicoterapia, né? Uhum. Como é que esse tema, né? Como é que essa questão começou com você? O porquê que você buscou essa área, né? Conta para nós um pouco pra gente. Conta para nós. É uma história meio curiosa, porque assim, eu até brinco que não fui eu que escolhi a musicoterapia, foi a musicoterapia que me escolheu, porque eu estava num momento meio esquisito da vida, que eu acho que todo mundo passa, aquele momento que a gente começa a se questionar como é que está a profissão, como é que está a vida profissional, e tudo. Aí eu tive alguns contratempos no trabalho, né, onde eu trabalhava. Enfim, resumindo, eu dei uma surtada literal, né, entrei em depressão e tal. E eu falei, para essa área eu não volto mais, né. Eu trabalhava com informática na época. Trabalhei com TI dos 18 aos 35 anos, mais ou menos, aos 34 anos. Aí, nisso eu já tinha passado por algumas universidades, né, com outros cursos, mas interessante que meu primo que conta que eu sempre olhava e falava, nossa, tem musicoterapia, é interessante, e não ia atrás. Aí, uma vez, vindo de Campinas, né, tava com um amigo dentro do carro, e esse amigo tava lendo, ele fazia música no Unicamp, e queria escrever o TCC dele sobre musicoterapia na educação especial, né, na educação inclusiva. E não tinha ninguém para orientá-lo na universidade e tal, porque eu não tinha, não tem, eu acho, nenhum musicoterapeuta no Unicamp. Aí ele lendo o livro dentro do carro, eu falei, então, meu amigo, é o seguinte, eu não sou taxista, né? Ou você conversa comigo, ou você lê o livro em voz alta, porque senão não vai rolar, né? Só os dois dentro do carro. Aí ele começou a ler o livro em voz alta. E tinha uns conceitos de musicoterapia, uns conceitos ali que começaram a me chamar a atenção, né? O livro de um musicoterapeuta argentino, né? Rolando Benison. E eu comecei a prestar atenção e falei, nossa, interessante isso. E minha vida sempre foi muito ligada à música, né? Minha mãe tocava piano, que agora a artrite reumatoide já não deixa mais. Então eu cresci ouvindo minha mãe tocar, aí os meus irmãos foram fazer aula de violão, aí eu cresci vendo os meus irmãos tocando violão, né? Na igreja, por exemplo, meu irmão tocava bateria, guitarra, baixo, minha irmã tocava órgão, guitarra e baixo, cantava também. Aí eu comecei a cantar, fui fazer aula de flauta doce, aí fui fazer aula de piano, aí depois fiz aula de trompete, cantei em coral por, sei lá, uns 13, 15 anos. E no meio dessa loucura que eu estava, vi a musicoterapia e falei, legal, vou dar uma pesquisada nisso. Aí descobri o curso
na universidade aqui em São Paulo, né, na FMU, a única universidade que oferece a graduação em musicoterapia aqui no estado. Era um valor que cabia no meu bolso e eu falei, agora eu acho que vai ser hora de mudar e seguir a vida, né, mudar de profissão. Então foi assim que eu caí na musicoterapia, né, que ela me chamou de volta, falando, ó, tô aqui, eu acho que tá na hora da gente bater um papo. Foi mais ou menos assim. Daniel, o que é musicoterapia, né? Muita gente deve estar perguntando isso, né? O que seria musicoterapia? Como é que isso funciona? Então, eu vou começar lendo uma definição de musicoterapia que eu gosto bastante, que é da Federação Mundial de Musicoterapia, tá? Essa definição de 2011. E ele fala o seguinte, que a musicoterapia é a utilização profissional da música e de seus elementos musicais, né, dos seus elementos, com uma intervenção médica, educacional ou cotidiana em indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que buscam otimizar sua qualidade de vida e aprimorar sua saúde e bem-estar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual e espiritual. A formação, A formação em pesquisa, prática, educação e clínica em musicoterapia é baseada nos padrões profissionais de acordo com contextos culturais, sociais e políticos. Tá um pouquinho essa de 2011, aí tem mais uma outra aqui também que eu acho bem legal, que é a musicoterapia é a utilização da música ou dos elementos musicais, o som, o ritmo, a melodia e a harmonia, pelo musicoterapeuta e pelo cliente ou grupo, em um processo estruturado para facilitar e promover a comunicação, o relacionamento, a aprendizagem, a mobilização, a expressão e a organização física, emocional, mental, social e cognitiva, para desenvolver potenciais e desenvolver ou recuperar funções do indivíduo de forma que ele possa alcançar melhor integração intra e interpessoal e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. Essas duas definições eu peguei aqui nesse livrinho aqui, cadê? Né, definindo musicoterapia, tá? Que assim, eu acho que seria o nosso, para mim, é o meu livro de cabeceira. Muita dúvida que eu tenho, eu pego aqui. De uma forma mais informal, assim, então, sem tanto. A musicoterapia, ela como é que eu posso tentar me explicar aqui? O que eu falei, não sei se ficou claro para todo mundo. Porque a musicoterapia, ela é um processo terapêutico, né? Então, assim como, por exemplo, na psicoterapia, né, existe um processo, a gente sabe aonde a gente quer chegar com esse cliente, ou com esse paciente, ou com esse grupo, ou com essa comunidade. Então, ele é um processo muito bem estruturado. A gente tem que ter um raciocínio clínico e lógico, digamos assim, exatamente dos objetivos que eu quero alcançar com esse paciente. Porém, o meu tipo de intervenção é musical, né? Enquanto na psicoterapia, por exemplo, eu vou comparar um pouco, porque a minha terapia pessoal hoje é com psicoterapeuta, né? Com psicólogo. Então, a gente faz essa terapia conversando e narrando e todo no discurso verbal. Na musicoterapia, o discurso é musical. Acho que seria mais ou menos isso. Ó, a Andressa está fazendo uma pergunta aqui. Daniel, o musicoterapeuta atua em qual área? Então, o musicoterapeuta atua na área clínica, né? Na área educacional, na área organizacional e social. Então, seriam esses os 4 pilares da musicoterapia. Nossa, desculpa, minha cachorra tá latindo aqui, gente, foi mal. Estamos todos em casa. Estamos todos em casa. Fiquem em paz. Eu costumo dizer que o musicoterapeuta atua onde tiver um ou mais ser humano que esteja disponível e disposto
para entrar num processo terapêutico de uma maneira musical. É Assim, isso. a questão da musicoterapia, ela trabalha mais jovens, crianças que precisam de uma educação, uma certa formação, né? Por exemplo, assim, a questão, por exemplo, você pega dos autistas, né? Pegar os autistas, por exemplo, a musicoterapia ela navega por esse universo. Sim, sim, com certeza. Com certeza. É, falando um pouquinho, já que você comentou dos autistas, que é bem a área em que eu atuo, né? Eu atuo no contexto clínico, numa instituição de reabilitação neurológica infantil. Então, eu trabalho com crianças especiais em todos os aspectos. Pode ser uma criança autista, uma criança com paralisia cerebral ou com alguma questão neurológica sindrômica ou não, né? No ambiente, a musicoterapia, ela ela atua no indivíduo de antes do nascimento até o momento da morte, digamos assim, né, no contexto clínico. Tenho colegas que trabalham com gestantes, né, na questão de criação de vínculo entre mãe e filho, trabalhando as questões de ansiedade da gestante e tudo mais. E tenho colegas que trabalham em cuidados paliativos, né? Então aí a atuação já entra numa analgesia, também para falar da ansiedade, de expor os medos, enfim. Então aí eu ainda brinco que entre após a concepção até a morte, onde tiver o ser humano vivendo, a musicoterapia está ali, né? Eu já atuei também com idosos LGBTs, é um grupo bem específico, né? Trabalhei com essa ONG no centro de São Paulo, e ali a musicoterapia entrava como um facilitador para as questões sociais, né? Para juntar as pessoas, aí a gente trabalhou até a questão de preconceitos e tudo, porque começou a entrar jovens para o nosso coral, né, que eu tinha um coral terapêutico com os idosos. Aí começou a quebrar esse tabu de que o idoso não chega e não tem um papo legal, não sabe brincar, só sabe reclamar de dor e tal, sabe? Então foi um momento bem específico. Então a musicoterapia ela entra em todas essas áreas, né? Desde a concepção até o encerramento da vida. Tem uma questão que eu gostaria que a gente conversasse um pouco aqui. Por exemplo, existe uma grande indústria farmacêutica, né? Então, assim, o capitalismo, né, em suas vertentes, né? E aí você tem aí a forte indústria, né, farmacêutica, né, a grande venda de medicamentos antidepressivos, né? Eu estava admirado, a gente mora aqui em São Bernardo e a menos de 200 metros tem uma farmácia, uma drogaria, né? A menos de 300 metros. Eu acho que isso é generalizado em diversos lugares, né? E aí, quando você fala da musicoterapia, né, trabalhando em diversas vertentes e diversos grupos, né, assim, a musicoterapia ela tem um papel de inibir, assim, por exemplo, o consumo de drogas antidepressivas, ela inibe isso, ela trabalha para contrapor o uso desses medicamentos. Não para contrapor o uso de medicamentos, né? Ela vai entrar para dar um suporte, como é que eu posso dizer? Ela vai entrar para dar um suporte emocional, né? Para auxiliar, inclusive, nesse tratamento farmacológico. Tá? A gente pode entrar antes do fármaco, né? Antes da medicação.
Então, a gente pode entrar com um tratamento preventivo, a depressão, a crise de ansiedade e tudo mais. Mas se a pessoa já estiver tomando medicamento, assim como uma terapia verbal, uma psicoterapia, a musicoterapia entra também para ajudar o indivíduo a entender, a se organizar emocionalmente, mentalmente, né, para de repente lá na conversa com o médico, de repente ir reduzindo esse fármaco, né, a medicação, para continuar de repente sem a medicação. A Fernanda traz uma pergunta para nós aqui, ó. A musicoterapia trabalha com ondas de frequência no cliente? Essa pergunta é muito legal. Então, Fernanda, o que a gente chama de... Aí vai muito do que a gente vai entender por frequência, tá? Porque, para mim, enquanto músico e musicoterapeuta, a frequência é a quantidade de vibrações da corda no tempo de um segundo. Então, por exemplo, o Lá ele é afinado em 440 Hz. Então, a corda, para ela soar o Lá, ela vai vibrar 440 vezes dentro de um segundo. Então, como é que eu posso dizer? A gente não pensa, o nosso raciocínio não é exatamente esse, de, nossa, vou colocar umas ondas de frequência para a gente entrar numa mesma sintonia de repente. Não sei se é essa a questão que ela está querendo perguntar. Se é uma frequência mais energética, digamos assim. Aí eu não tenho competência para falar porque eu nunca estudei essa área. Mas tem vertentes da musicoterapia, que é a vibroacústica, que aí, se você quiser, Anderson, depois eu até te indico uma musicoterapeuta que trabalha com a vibroacústica, aí ela pode dizer exatamente essa questão de frequência com o cliente. Tá? De repente... Anderson? Caio, Anderson? opa, não estou vendo você. Não estou vendo. Então, caiu energia aqui. Caiu energia? Caiu energia. Poxa vida. Pois é. E agora, galera? Não, mas fica tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Infelizmente, a gente... É bom ver você, né? A gente tem que conversar junto, todo mundo. Poxa, então nós vamos ter que, infelizmente, interromper a live e a gente remarcá-la, tudo bem? Pode ser sim, porque não tenho previsão. Eu moro... Só para contextualizar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, Por favor, tranquilo, vai lá. eu moro aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Aqui estava chovendo um bom tanto até agora há pouco, mas a cidade está no breu, está escuro, tudo escuro. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que interromper mesmo, porque senão vai acabar, inclusive, essa bateria do A sua celular. bateria do celular, isso. Gente, Daniel, super fera. A gente vai remarcar, galera. Vamos remarcar a aula, vamos remarcar a nossa conversa com o Daniel, que estava maravilhosamente indo bem, tranquilo. Daniel, essas coisas acontecem em todos os lugares, né? Pois é. Daniel, forte abraço para você. Você tem velas aí? Não tenho. Porra, agora vai ter que usar... porra, a Fernanda tá dizendo aqui, ó, porra, remarca sim. Vamos remarcar, né? No futuro, a gente vai ter nossa emissora de TV com geradores, assim, de 300 megawatts. Mas, ô Daniel... Opa. Daniel... Não, peraí. Tá voltando. Voltou! Mas, ô, Fernanda, a Fernanda deve ter feito aí alguma mandinga para voltar imediatamente essa luz. Que bom que voltou, que bom que a gente nem parou. Maravilha. Vamos falar de novo a pergunta? Tudo bem, Daniel? Sim, claro. Daniel, tem uma pergunta aqui da Andressa.
A Fernanda mandou outra pergunta e daqui a pouco a gente passa para, acho que tem a ver com a primeira pergunta. É, Legal. Daniel, você acha que a música tem o poder de curar a alma? Nossa, aí a gente precisa tentar definir o que que é alma. Eu sou filósofo, vamos começar então? Por favor. Não, não, não. Não, a alma, não, eu acredito que tem uma contribuição importante. É que a questão do espírito, né? Eu acho que é isso que ela. Foi isso que você quis dizer, amor? Sim. Foi isso. As mazelas, as tristezas, aquilo que está ligado um pouco à consciência, né? Aquilo do eu, né? De fortalecer o eu, né? Tá. Então, sim, sim. Ela, a música, ela tem um efeito terapêutico por si só, né? Assim como o bate-papo, o desabafo tem esse, esse poder terapêutico, né? Então, às vezes, a gente está conversando com um amigo, contando as mazelas do dia a dia e tal, e acaba melhor porque você fala, nossa, aliviou a minha dor porque eu compartilhei o que eu estou sentindo, né? Então, a música, ela também tem esse poder de dar esse alento, né? Esse alento à alma, de nos trazer esse conforto, né? Então, assim, é, aí a gente entra numa questão bem interessante, porque ao mesmo tempo que ela pode ter o poder de curar a alma, como diria a Andressa, ela também pode machucar um pouquinho mais, né? Então, porque a música, ela está intimamente ligada às memórias afetivas, né? Ela cria novas memórias afetivas e tudo mais. E então, ao mesmo tempo que ela pode, sim, ajudar no processo de cura, ela também pode ajudar a adoecer um pouquinho mais, se não for bem utilizado, né? Aí que entra o profissional musicoterapeuta, de, de entender onde a gente, como a gente vai trabalhar essas questões, né? De qual maneira, né? Porque na musicoterapia é interessante que desde o início da minha graduação eu ouvi a seguinte questão: qual música que eu uso para eu conseguir relaxar, né? Qual música que eu uso para combater o estresse do dia a dia? E assim, não tem uma receita para isso, né? Porque cada um tem um histórico pessoal e musical. Cada um tem seu contexto, né? As suas questões, cresceu de uma maneira, foi educado de uma maneira por pessoas diferentes. Então, o que algo pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Por exemplo, eu posso ouvir Bach e falar, nossa, eu consigo dormir ouvindo Bach. E tem um cara que chega e fala, não, eu só consigo dormir se eu estiver ouvindo Sepultura. Entende? Então vai muito desse contexto. Então a música, sim, ela pode ajudar você nesse processo de cura da alma, desde que você respeite as suas preferências musicais, as suas preferências sonoras musicais. Então, de repente, uma produção, vou falar de uma sessão de musicoterapia interativa, onde a gente toca junto com o paciente. Já já a gente entra nessa questão também. O paciente pode tanto expressar uma música lenta, uma melodia, né, na nossa escuta, soa meio melancólico, tudo, mas o paciente pode estar super feliz, é uma maneira dele expressar essa felicidade. Assim como se ele pegar um tambor e começar a bater de forma forte, intensa e rápida, pode não ser estresse nem raiva, pode ser simplesmente alegria, entende? Entendo, entendo. Não, maravilha ouvir você, né? Maravilha, porque olha só que interessante, né? É muito bom ouvir você, porque a gente vive numa sociedade travada em diversos aspectos, né? Principalmente o mundo do trabalho, ele trava as pessoas, né? Então, assim, você tem aquele cotidiano de segunda a domingo, né? As pessoas, elas vivem aquele turbilhão de emoções, transporte,
dívidas, pandemia, trabalho, desemprego, problemas políticos. E ao mesmo tempo você tem também aquela questão da dominação da internet às pessoas, né? As pessoas agora vivem plugadas, né? Só pensam em fazer downloads cada vez mais rápido, né? Tem também aquela questão do individualismo. A internet tem diversos aspectos positivos, inclusive o que mostra agora acontecendo aqui, né? Através de uma rede social. Só que ao mesmo tempo as pessoas se individualizam, se fecham, né? Vivem cada uma na sua bolha, no seu mundo, somada a uma série de coisas, né? E aí entra toda essa sua erudição em falar da musicoterapia, né? Como é que é isso, cara? Ao mesmo tempo você traz essa forma de trabalhar, essa coisa do respeito à música, a personalidade, a individualidade de cada ser sobre a música na forma de tratamento, e ao mesmo tempo a gente vê esse mundo avassalador. Como é que é isso, mano? Desculpa, falhou uma partezinha aí. Não, essa Se questão do mundo eu avassalador, né? parei na individualidade. Individualidade, pessoas vivendo nas Sim, bolhas, aquela correria toda, as pessoas não andam mais, elas correm, e ao mesmo tempo você vem eruditamente pautando a musicalidade como a. Como é que, assim, quando uma pessoa chega até você e você traz essa alternativa, qual a reação imediata das pessoas, cara? é, Opa, tem como isso? eu não te ouvi. Tá É, cortando. as pessoas se surpreendem, né, quando a gente oferece essa alternativa, Certo. né? É uma surpresa gostosa do tipo, eu gosto muito de música, não sei viver sem música, e então isso pode me ajudar a resolver as minhas questões. Isso sabe, a pessoa fica é uma surpresa, sabe? É aquela coisa, nossa, que legal. Então vou tentar seguir essa, essa trilha, né? Vou tentar trilhar esse caminho aí de uma experiência musical, né? De uma forma terapêutica para tratar as minhas questões, né? Aí voltando, que eu ia falar que em relação à parte interativa ou não, nós temos alguns tipos de atendimento, né? Que aí também vai do meu objetivo enquanto profissional com esse paciente ou com esse cliente. Nós temos sessões em que a gente usa a interação musical, né, que a gente propõe para esse indivíduo, né, algumas atividades musicais, e a gente produz uma música junto, a gente, né, enquanto músico, a gente até fala, a gente faz um som juntos, né, então o paciente, ele vai me fazer um discurso musical sobre as questões dele, e ele pode me convidar para participar desse discurso ou não, né? Por isso do interativa. A gente tem também a questão receptiva da música, onde a gente propõe uma escuta musical para esse indivíduo, né? E a partir dessa experiência da escuta, que é diferente da escuta, por exemplo, eu estou dirigindo, ouvindo música no rádio, cantando junto e prestando atenção no trânsito, ou estou limpando a casa, ouvindo música, cantando, dançando, mas a música está apenas como um elemento para me ajudar a focar a atenção, por exemplo, né? Já numa sessão de musicoterapia receptiva, a gente propõe uma escuta mais concentrada, mais profunda e para o paciente, né, para esse indivíduo trazer as questões dele e falar, nossa, essa parte dessa canção, por exemplo, fala muito o que eu expresso o que eu queria expressar, mas não consigo, não saberia como dizer isso em palavras, né? Oh, esse poeta conseguiu falar isso e colocou isso numa música e é isso que eu queria dizer.
ou de repente, nossa, nesse trecho, vamos supor, me deu a sensação de um conflito, me deu uma certa angústia, mas depois que passou esse trecho, esse conflito foi dissolvendo e foi sendo elaborado, né? Seria mais ou menos esse contexto. Eu fui claro, Anderson. Maravilha, super, super 10, super 10. Ó, o Cleiton tá perguntando aqui para nós, super Cleiton. Daniel, o SUS oferece a musicoterapia para a população? Olha, Cleiton, aproveitando então a sua pergunta, é, e já puxando um pouquinho de sardinha para a gente, está tramitando no Congresso Nacional. Eu não tenho agora na ponta do lápis, assim, na ponta da língua, o projeto de lei que regulamenta a profissão do musicoterapeuta, né? Porque tá difícil a gente conseguir chegar no SUS por algumas questões, né? Entre elas a regulamentação. Mas é, alguns equipamentos do SUS já oferecem musicoterapia e, inclusive, a musicoterapia está nas práticas integrativas complementares, né, dentro do SUS. Então, a gente conta com a mobilização da população como um todo, né, para a gente poder chegar na saúde pública também, né, e assim, é uma disciplina, ao meu ver, extremamente importante, né, uma disciplina transdisciplinar, né, então a gente trabalha em conjunto com fonoaudiologia, a gente trabalha em conjunto com a psicologia, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, enfim, então sempre como uma disciplina que agrega e facilita o trabalho desse colega. Então, assim, é de extrema importância, né, a população em geral nos apoiar nessa questão e cobrar, né, dos governantes a inserção da musicoterapia no SUS, né? Tem algumas cidades no Brasil que oferecem, né, dentro do CAPS, por exemplo, o musicoterapeuta atuando como musicoterapeuta e não como oficineiro, né, um oficineiro de música, que são trabalhos diferentes, tá? Não estou desmerecendo o colega que trabalha como oficineiro, que é oficineiro de música e faz um trabalho fantástico. Mas o musicoterapeuta ele está com um olhar diferenciado ali dentro. Então, é importante tanto o oficineiro quanto o musicoterapeuta nos equipamentos de saúde pública. Maravilha. E o SUS que vive uma situação tão complicada, né? Tanto debate sobre o SUS, né? E ao mesmo tempo, assim, a questão que você traz, né? É outro grande desafio, outra grande luta, né? O reconhecimento do profissional através do Ministério do Trabalho, né? Então, o Daniel, e a questão, o Cleiton perguntou do SUS, eu pergunto das escolas, né? Assim, é um desafio levar a musicoterapia para as escolas municipais? Como é que você vê? Estaduais? E, rapaz, eu acho que antes de chegar nessa esfera do ensino público, eu acredito que seja difícil já entrar na educação no geral, né? Porque a gente trabalha numa forma, numa linguagem artística, né? Então, é, as pessoas confundem um pouco o nosso trabalho com o do educador musical, com o trabalho do musicalizador infantil, né? Então, assim, é difícil, sim. Eu acho que é um desafio para o profissional musicoterapeuta, como é que eu posso dizer? Esclarecer para essa direção das escolas, né, para as coordenações, qual que seria o nosso diferencial para manter o professor de música, para manter o musicalizador infantil, mas acrescentar o musicoterapeuta. Então, é difícil, ainda mais no ensino público, onde o ensino das artes é tão
está tão um ensino tão menosprezado. Não é levado a sério, né? Não é levado a sério. Nunca foi, né? A área Exato, de humanas sempre teve a dificuldade de ser levada a sério. No Brasil, né? No sim, Brasil, no Brasil. sim. Assim, o ensino das artes, ela facilita tanto o processo de aprendizagem, né? Por exemplo, se a gente coloca uma criança para pintar um quadro, para pintar um desenho, ali ela pode já está sendo trabalhado a cognição, porque ela tem que identificar o que tem ali no desenho, né? Então, vamos supor, é o desenho de uma figura humana. Então, já dá uma consciência corporal para ela do quais são as partes do corpo, né? O fato de ter uma linha delimitando ali está dando uma consciência espacial, né? Facilitando a coordenação motora, tudo de uma forma expressiva, né? Onde a gente também dá a chance dessa criança, desse indivíduo se expressar. E a arte está intimamente ligada à matemática, né? Poxa, a arquitetura é uma das 7 grandes artes. E para você ter o conceito de, de um prédio, por exemplo, você tem que ter algum conceito artístico por trás. Não, isso aqui é uma forma triangular, isso aqui é uma esfera, isso é um quadrado, um retângulo. E é uma disciplina que, infelizmente, está sendo... As pessoas não dão o devido valor, né? A música, então, ela entra nas escolas como um entretenimento, né? Então, fazer musical na escola, às vezes, a impressão que eu tenho é, por exemplo, vamos fazer a, a estrutura curricular de uma escola. A gente precisa dar um diferencial para os pais. O que a gente vai fazer? Ah, coloca música, porque todo mundo gosta de música, então vamos lá, a gente faz uma música. E ali a gente trabalha, musicalmente falando agora, enquanto musicoterapeuta, a gente dá a noção de início, meio e fim, a gente dá, a gente trabalha as questões sociais, porque a música, ela pede essa interação, né? Ela convida essa interação, não é que ela pede, ela convida a interação. A gente trabalha a questão rítmica, né? Poxa, tudo, o nosso organismo, ele funciona no ritmo dele, né? Por exemplo, o coração, ele vai bater num pulso certinho, tanto que se ele estiver fora de compasso, o médico cardiologista entra e fala, olha, seu coração está meio fora de ritmo ali, tá? Você está arrítmico, né? Então, todas essas questões também são trabalhadas por meios musicais, e infelizmente nas escolas é difícil a gente conseguir chegar, bem difícil. Daniel, ouvindo você, seria fundamental chegar até as escolas, né? Porque, por exemplo, tudo isso que você está trazendo, é assim, quando eu ouço você, quando eu ouço todo mundo que participa aqui das lives, ao mesmo tempo que eu vou ouvindo vocês, eu vou viajando, né? Eu vou viajando no que seria uma sociedade alternativa, né? Uma outra sociedade. Eu vou viajando aqui. Eu vou comparando o que você está me dizendo agora com a realidade. Eu vou comparando. Eu vou comparando, né? Porque, por exemplo, você está nos dizendo com sábias palavras, que as artes, a musicalidade e a musicoterapia, ela é fundamental no desenvolvimento humano. Desenvolvimento de raciocínio, de interpretação, desenvolvimento de entender a sociedade na qual fazemos parte. Com tudo isso, se tudo que você nos traz fosse colocado em prática, que com certeza para o Estado custa muito pouco, né? Muito pouco. Né? Nós teríamos uma sociedade mais interpretativa, mais lúcida. Né? Nós teríamos uma sociedade de protagonistas. Porque as artes traz isso, né, Daniel? As artes ela traz essa questão de você libertar, né? Você liberta uma sociedade através das artes. Liberta a Sim, cura, que é o que você nos está trazendo.
liberta a uma nova vida, uma interpretação, né? Então, se eu estou falando bobagem, por favor, me dê zero. E assim, e ao mesmo tempo a gente tem toda essa composição, né? Agora falando um pouco da a sociedade, queria que você falasse um pouco, né? Sociedade, ela não dá muito valor a gente trouxe uma psicóloga aqui para conversar com a gente. Sociedade não dá muito valor à psicologia. A sociedade brasileira não dá valor à psicologia, assim, grande parte, não totalmente. Não dá valor à psicologia, a sociedade brasileira não dá valor boa parte da sociedade não dá valor à área de humanas. E assim, e como é que você vê a questão da musicoterapia, da musicalidade, do explorar as artes? Como é que você entende a sociedade e a questão das artes, musicalidade e musicoterapia? É. Seu Então, suspiro já diz vamos. tudo, é isso? Seu suspiro já diz tudo. É difícil, é difícil. Porque tem um preconceito na sociedade de uma maneira bem genérica, né? Mais genérico possível, nivelando bem por baixo, né? Que a terapia é para quem é louco, a terapia é para aquela pessoa que não está bem, que teria que estar no manicômio, né? Bem dizer isso. Isso já é em relação à terapia, à psicoterapia, por exemplo. Fala, para que eu vou procurar um terapeuta? Eu não sou louco. Aí se chega no musicoterapeuta, então fala, mas eu não sou estressado, eu sou calmo, entende? Aí é um desafio. Calmo a 90 quilômetros por hora em rua que é 40, batendo em todo mundo. Eu tô calmo. Exato, exato. E assim, é 90 por hora batendo em todo mundo numa rua que é 40 e na subida, né? Porque se estiver na descida vai muito mais. Então, assim, é bem complicado da gente conseguir colocar a musicoterapia no. Falar de musicoterapia até mesmo no meio profissional, né? Eu vou usar uma palavra aqui, mas é no sentido literal dela, né? Que é a ignorância das pessoas. A ignorância é justamente no fato do desconhecimento, tá? Por isso que eu digo que é exatamente no literal. Por não conhecer, aí fala, mas espera, como assim? Qual que é a sua forma? O que eu ouvi muito por muito tempo, ainda vou ouvir muito. Muitos colegas ouvem também, a gente até brinca entre a gente, nos congressos da vida, que quando a gente está em uma reunião social, aí começam a falar de profissão, aí a gente já dá aquele sorriso e fala, tá, lá vem. E você, trabalha com o quê? Então, eu sou musicoterapeuta. Músico o quê? Né? É sempre assim, Não, músico o quê? não perguntar, eu sou professor e assim não pergunta, com certeza já ouviu. Mas o que você trabalha mesmo, né? Isso aí é outra coisa. Fala de trabalho. Sim. Sim, então a gente ouviu músico o quê? Musicoterapeuta. Nossa, que interessante. Você é psicólogo? Não, eu sou musicoterapeuta. Ah, então você é terapeuta ocupacional? Não, eu sou musicoterapeuta. Não, mas qual que é a sua formação? Musicoterapia. Não, mas a sua formação de base? A minha é musicoterapia. Não, mas eu estou perguntando a graduação. A minha é musicoterapia. Aí a pessoa fala, nossa, mas existe uma graduação em musicoterapia? Sim, Como é que você existe. sobrevive? Como é que você sobrevive? Como é, né? Como é que você. É bem isso, sabe? É até aquele dito bem popular, né? Quem são, onde vivem, o que comem, né? Sexta-feira no Globo Repórter, os musicoterapeutas. É bem interessante. E assim, é uma área tão transdisciplinar que na graduação a gente tem disciplinas da área da saúde, como fisiologia, neurologia, neuropsiquiatria, anatomia, enfim. Nós temos disciplinas de música,
né, que é a nossa linguagem, então a gente precisa conhecer um pouco mais da linguagem que a gente trabalha, né, da nossa ferramenta, que é a música. Aí, percepção, teoria musical, instrumento de cordas, instrumento de sopro e por aí vai. Aí nós temos as disciplinas próprias da musicoterapia, que são métodos e técnicas e história da musicoterapia mesmo, estágio supervisionado e atendimento clínico. Aí nós temos, por exemplo, na minha grade curricular eu tive filosofia, tive teorias do desenvolvimento humano, tive técnicas, conceitos, né, da psicoterapia, só para a gente ter uma base também para conversar numa linguagem mais comum, né, menos técnica musicalmente. Porque também é o desafio do musicoterapeuta, de repente chegar numa reunião multidisciplinar, aí tá todo mundo falando, nossa, por exemplo, vou dar até como um exemplo aqui da clínica que eu trabalho. Mas esse paciente, ele tem imitação motora, né? Se eu bater palma, ele bate palma junto? Bate. Ele faz imitação motora com objeto? Por exemplo, eu peço para ele pegar um copo e mudar de lugar, ele consegue fazer isso? Sim. Aí, e você, musicoterapeuta, o que você já percebeu? Não, porque quando ele está numa imitação com objeto, com um instrumento musical, ele toca num compasso quaternário, ele acentua as células tais, ele faz subdivisão rítmica com 3 semicolcheias e uma pausa de, sabe? Aí a pessoa fica olhando, tá, mas o que você está querendo me dizer com isso, né? Então a gente precisa ter esse cuidado até na hora de conversar com os colegas. Num relatório também, por exemplo, falando um pouquinho, nossa, eu acho que eu estou um pouquinho prolixo, né? Mas enfim, no relatório mesmo. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Que bom. Porra, super show ouvir você, mano. Super show. Obrigado. Tá fantástico. Obrigado. Por exemplo, a gente estava conversando sobre um paciente e eu comentei da percepção musical desse paciente. Né, olha, já está começando a entrar no mesmo andamento que eu, né? Tá cantando junto, não tá nem acelerando nem desacelerando. Já consegue perceber quando a melodia ela tem ela faz esse desenho, então ele vai para o mais agudo, vai para o grave e tal. E isso acaba refletindo depois em como essa pessoa entende o ambiente, né? Porque a música ela tem essa dinâmica, então tem a hora que está mais intenso, tem a hora que está menos intenso, mais fraco e mais forte, né? Ela tem agudo e tem o grave. E quando a gente está conversando, a gente tem essa linha melódica e rítmica, né? Então, por exemplo, se a pessoa começa a falar rápido, você fala, poxa, eu acho que ele está um pouquinho ansioso, deixa eu tentar acalmar. Se está falando muito alto, né, numa intensidade muito grande, você fala, realmente parece que está nervoso. Então, né, esse meio musical que a gente trabalha e tudo facilita a pessoa para começar a compreender o ambiente. E foi justamente o que aconteceu. Essa criança começou a generalizar de tal forma que ela começou a entender as emoções das pessoas através da fala, porque um trabalho que a gente tem feito na música, lá na musicoterapia, lá na minha sala, não, agora forte, agora fraco, que legal, nossa, agora tô meio, né? Então é muito bacana. E assim, as expressões artísticas, elas vêm elas começam a se manifestar antes das outras expressões, né? Tanto que uma vez um musicoterapeuta falou uma coisa que eu achei muito legal, que fazendo um comparativo com a TV analógica e a TV digital, né? Que a analógica tinha aqueles chuviscos e tudo e tal, e o digital é aquela coisa bem rebuscada, bem refinada, impecável. Então, assim, em contextos musicais, o analógico seria a gente sentar e tocar junto, fazer um som e a gente se comunicar sem usar as palavras,
né? E o digital é aqui onde a gente chega, começa a elaborar e fala, não, então vou falar dessa forma, vou usar tais palavras e tal. E no desenvolvimento do indivíduo, a criança, antes de começar a falar, ela começa a querer cantar, né? Antes de escrever, a tendência é começar a pintar e fazer rabiscos e começar a desenhar, para depois começar a ir refinando toda essa técnica, todo esse traço, para fazer a letra cursiva, né? Então a expressão artística ela vem antes da racionalização, digamos assim. Fantástico. Não, show de bola ouvir você, cara, porque, poxa, como a gente poderia ter uma sociedade diferente? Uma educação diferente, uma forma de viver diferente, né? E ao mesmo tempo você traz aí o que você acabou de dizer, né? Sobre a questão de como crescemos, né? Como a gente vai evoluindo, né? Só que ao mesmo tempo, como a gente, nesse caminho do evoluir, a gente é inibido. Porque justamente, Daniel, por essa inibição, então você então, enquanto profissional, você vê então como um cara que vai resgatar aquilo que deveria ter continuado? Desculpa, cortou aqui, eu acho que eu não entendi. Cortou? Ó, então você está trazendo para nós aqui a questão, por exemplo, onde como tudo Uhum. começa, né? Você está falando da infância, né? Antes da escrita, né? Antes até mesmo do próprio falar, né? Então isso ele é inibido em certo momento da vida. Ele é inibido por questões tradicionais conservadoras, principalmente no nosso país. Você se vê como um cara que resgata essa linha cronológica. O musicoterapeuta ele faz o resgate dessa linha cronológica que foi interrompida. É isso? Olha, Como é que você se vê? O filósofo da música. Vai. eu diria que eu não tenho essa tamanha pretensão. Entendi. Não, porque. Mas, Por favor. então, mesmo porque, assim, isso faz parte do processo do autoconhecimento até, né? Onde nós fomos podados, o porquê, de repente, até a gente acaba se limitando. Então, sim, a musicoterapia entra como agente facilitador aí desse autoconhecimento e, de repente, de fazer essa reconexão do indivíduo com ele mesmo. Mas e é uma responsabilidade muito grande isso, por isso que eu digo que eu acho que eu não teria tamanha pretensão assim. Mas já faz muito, né? Eu acho que você tá com falsa modéstia aí, cara. Mas já faz muito, já. Isso aí é conversa, viu, gente? Isso aí, na realidade, o cara é um super-herói aí e fica dizendo que não. É o super fera. Eu tô muito empolgado com o nosso papo, porque eu gosto muito de história da arte. Eu Uhum. sou um cara que sou fascinado em história da arte. E assim, e quando você começa dizendo da questão da arquitetura, no começo da nossa fala, arquitetura, musicalidade, essa questão da música, arquitetura, pintura, né? Como isso foi importante, ainda é muito importante, só que agora é um pouco elitizado, né? A classe trabalhadora ela tinha que se apropriar disso que você nos traz, né? A classe trabalhadora ela tinha que entender, se apropriar, lutar para que nos espaços públicos, principalmente agora que a gente está vivendo eleições, né? Nos espaços públicos, isso se transforma em nem projeto de governo, mas sim política de Estado, né? Uma educação diferenciada, uma educação que valoriza mais o eu, né? As artes, as pessoas, né? Por isso que eu estou aqui muito feliz em ouvir você e a galera também, muito feliz de ouvir, de aprender com você, né? Porque você traz o respeito às artes, Sim. o real respeito às artes, né? O que significa a questão da musicalidade, a questão da música, né? Enquanto
agente, enquanto ferramenta na formação, na formação humana, né? E quando a gente observa você falando tudo isso, passa um filme, né? Que tipo de música as pessoas ouvem? As pessoas se fecham ao mundo enlatado, né? O enlatado musical, e fica naquela, né? Vai limitando o poder de entender, né? E você faz uma alerta aqui. Olha, precisamos ampliar o leque, né? Eu queria, falta 5 minutinhos para a gente acabar a nossa live. Eu queria. Você acredita que já passou 1 hora? Passou 1 hora já, cara. Passou 1 hora, né? Uma Nem hora percebi. Não, 1 hora, rapidinho. É gostoso demais conversar com você. Gostoso demais. Obrigado. Eu queria aqui que você, com todo carinho, fizesse as considerações finais. Amamos. Então, gente, poxa, uma honra participar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha formação, da minha profissão. É uma profissão que abracei assim com toda a paixão. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Estou em constante aprendizado, faço cursos sempre que eu posso e tenho condições, participo de congressos. Deu uma travadinha. Opa, Agora travou, voltou. mas vamos. Então, nós temos assim grupo de WhatsApp de profissionais que a gente fala, olha, estou com um caso assim, assim, assado, tá complicado, e sempre tem um para dar uma força. Isso é muito gostoso. E, assim, pedir um favor a todo o público que está aqui, né? Não sei dizer em números se são 10, 15 ou 200 pessoas, mas que nos apoiem enquanto profissionais, que votem a favor do projeto da regulamentação da profissão, né, de musicoterapia. Nós estamos já inseridos no Ministério do Trabalho com né, na CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupações. Nós já estamos lá, então o musicoterapeuta já tem um registro lá no Ministério do Trabalho, então já tem as atribuições do musicoterapeuta lá, mas a gente precisa seguir esse passo, principalmente para proteger a população, porque infelizmente tem pessoas que se apropriam das áreas de atuação dos colegas, né? Então, para proteger tanto nós enquanto profissionais e também a população no serviço emprestado, e principalmente porque a gente tem um dever cívico, né, de pagar os nossos impostos de maneira apropriada. Então, eu diria que, inclusive, é um desafio que nós temos aí na mão, porque nem toda cidade tem um musicoterapeuta cadastrado no Código de Recolhimento de Imposto sobre Serviços. Então a gente fica, não, tá, então eu entro como um produtor musical, mas eu não sou produtor musical. Eu entro como educador musical, também não faço educação musical. Então seria interessante também para isso, para a gente também ter uma noção de quantos trabalhadores nós temos aí atuando na área e prestando serviço de qualidade para a população. Eu acho que seria mais ou menos isso. E a gente fica feliz de tê-lo você aqui, com todo o seu conhecimento, com toda a sua graça de passar o conhecimento para nós, toda o seu carinho. E obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para estar com a gente. Né? A luz apagou, volta a luz. Poxa vida, a classe trabalhadora tem que se organizar, cara. E essa é a única maneira, né? Aproveitar das redes sociais. A gente precisa estudar. A gente precisa. Eu costumo dizer o seguinte: quantas pessoas que são protagonistas na sociedade que estão no anonimato? Uhum. Assim, e você vê nos holofotes, poxa, e aí você olha
a galera, você, tantas outras pessoas que passaram aqui no canal, que tem brilho, que tem conhecimento, fala com propriedade e conhecimento de causa. Então eu queria enormemente agradecer você. Nós vamos aí em Itaém na sua casa. Por Vamos favor. aí, tomar um café com você aí, levar a criançada aí, tá bom? Legal. Um forte abraço para todos que participaram da live. E amanhã tem live. Olha, por incrível que pareça, resolvemos o problema técnico, pagamos a net. Amanhã tem live, tá bom? Daniel, forte abraço, carinho Muito especial por obrigado. você, meu irmão. Maravilha, tá? E um forte abraço a todos que participaram da live hoje. Tá Um abraço bom? a todos. Beijão, um abração. Beijo. Beijo.